Meus irmãos queridos, quero saudá-los com a paz preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afirmando aos irmãos a nossa alegria, a nossa satisfação de receber do pastor Edson Dantas o convite para que nós trouxéssemos a reflexão na palavra de Deus na noite de hoje. Uma noite tão especial, quando nós estamos com muita gratidão em nossos corações, rendendo louvores ao Senhor pelos 508 anos, desde aquele 31 de outubro de 1517, quando Lutero, numa atitude de coragem, de ousadia, afixou à porta da igreja do castelo, lá em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Lutero não estava ali dizendo, vou começar uma reforma, mas estava com muita ousadia, dizendo, quero convidar vocês a refletirem nos princípios da palavra do Senhor, a questionar as ações da igreja que destoam, que fogem, que se afastam das Escrituras Sagradas. Vamos retornar à palavra, vamos obedecer à palavra do Senhor. E, obviamente, quando a gente recebe o convite para uma ocasião como esta, todo pregador começa logo a dizer, Senhor, me dá a tua direção e me mostra o que devo levar como palavra, como pregação. E meu primeiro pensamento foi os textos que o pastor escolheu para colocar na liturgia. Até porque eu sou aficionado pela carta aos Romanos. Os alunos do IBN da minha época, até o ano passado, sabem disso, de quantas vezes eu repito algumas coisas sobre a carta aos Romanos. Ela é preciosa, e em especial os versículos que já foram lidos aqui, 16 e 17 do primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E depois afirmando no versículo 17, que nós somos justificados pela fé. Então a minha mente foi muito tentada e o meu coração a pensar na exposição do evangelho como palavra de Deus. Mas de imediato creio que o Senhor mostrou um outro texto que eu também amo muito e já preguei em algumas ocasiões, no segundo livro das Crônicas. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, segundo livro das Crônicas. Portanto, quero pegar a história de um dos reis de Israel que foi considerado um reformador, alguém que encontrou a situação de Judá caótica, o povo vivendo distante de Deus e dos princípios da palavra do Senhor. E Deus usou tremendamente o rei Josias para trazer uma reforma espiritual para o povo de Judá, que muitas vezes nós chamamos de Israel, mas na época dele, naturalmente, os reinos em Israel já tinham sido divididos. Israel era o reino do norte e Judá o reino do sul, onde reinou Josias. Segunda Crônicas, capítulo 34, eu lerei os 13 primeiros versículos deste capítulo 34, embora faça referência na meditação a todo o capítulo 34. Segunda Crônicas 34 diz assim o versículo 1: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os
reduziu-os a pó e os aspergiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. E todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Até o versículo 13. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, ou minimamente você marque, para ficar fácil de voltar ao texto e observar algumas coisas muito interessantes nesta história narrada no segundo livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá. Josias é um rei reformador, poderíamos dizer, embora a Bíblia não use literalmente as palavras Josias andou com Deus, expressões que nós encontramos nas Escrituras referindo-se a outros servos de Deus, como por exemplo Enoque. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Está lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Eu conheço uma história que ilustra bem o que quero colocar na noite de hoje aqui. Uma criança foi levada à escola bíblica dominical, mas os seus pais não ficaram naquela manhã na escola dominical, mas como a criança gostava muito da sua classe, a criança foi deixada lá, depois vieram pegá-la, e quando ela chega em casa, seus pais indagam, perguntando: o que é que você aprendeu hoje? O que é que a tia, lá na sua classe da escola dominical, contou? Qual foi a história que você aprendeu hoje? E a criança narrou a história de Enoque, o homem que andava com Deus. A criança narrou com as seguintes palavras: mamãe, hoje a tia contou a história de um homem que era muito amigo de Deus, de um homem que era tão amigo de Deus, que todo dia Deus passava na casa dele. O nome dele era Enoque, e Deus passava lá e chamava Enoque e dizia assim: Enoque, vamos passear comigo? E os dois saíam de mãos dadas, mamãe, porque eles eram muito amigos, e andavam e conversavam, e depois de algum tempo Deus voltava, trazia Enoque, deixava na porta de casa e ia embora.
Todo dia Enoque andava com Deus, até que um determinado dia, mamãe, Deus passou na casa de Enoque, chamou Enoque andou com Deus, e eles andaram, e eles nem perceberam que o tempo tinha passado tanto, e quando Enoque se apercebeu, já era muito tarde, estava muito longe da sua casa. Então Deus disse assim: Enoque, está tarde para você voltar para a sua casa, vamos comigo para a minha casa. E Enoque foi e nunca mais voltou, porque Deus o tomou para si. Foi a visão infantil de uma criança para compreender esta expressão bíblica para servos de Deus como Enoque, como Noé e outros servos do passado, e poderíamos dizer sem dúvida alguma de alguns servos do Senhor no presente, que andam com Deus, que andaram com Deus, que privavam de intimidade com o Senhor, a ponto de compreender a vontade do Senhor, e dela não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar sempre com o Senhor. O texto que nós acabamos de ler narra a história de um pequeno rei de Judá, Josias. Começou a reinar com 8 anos de idade, ainda pequenininho, muito parecida com a história de Dom Pedro II aqui no Brasil, quando seu pai Pedro I abdicou do trono, voltando para Portugal. Era uma exigência da coroa portuguesa, e ele ficou aqui sob tutores. Josias, algo semelhante, assumiu o trono com 8 anos de idade, tinha bons conselheiros. Ilquias, o sumo sacerdote, provavelmente teve um cuidado todo especial, ensinou aquela pequena criança o caminho do Senhor, os preceitos do Senhor, a comunhão com o Senhor. Jeremias, profeta, foi contemporâneo, e alguns pesquisadores entendem que deve ter sido um dos conselheiros mais próximos do rei Josias, e que por isso teria orientado Josias, segundo a vontade do Senhor, para que ele não se desviasse, como aconteceu com os seus pais. Quando Josias assume o trono em Jerusalém, a verdade é que o povo de Deus estava longe dos caminhos do Senhor. Manassés, seu avô, foi considerado o pior rei dentre todos os que reinaram em Jerusalém. 55 anos reinou. A imensa maioria dos anos do reinado de Manassés foi conduzindo o povo de Judá para distante dos caminhos do Senhor. Manassés profanou a casa de Deus, o templo do Senhor em Jerusalém, colocou dentro do templo cavalos considerados sagrados para as religiões pagãs. Manassés chegou ao cúmulo de queimar filhos no fogo em sacrifício a Moloque, dos deuses pagãos. Alguém que era rei de Israel ou de Judá, que reinava em Jerusalém, o centro do culto e da adoração a Deus. Percebam como o distanciamento do Senhor e da palavra do Senhor pode levar o ser humano a cometer todo tipo de aberração, de abominação contra o Senhor nosso Deus. Mais de 100 anos Israel ficou longe dos caminhos do Senhor, desde que Acás fez a aliança com a Assíria e começou a adorar os deuses da Assíria. Trouxeram para Jerusalém postes ídolos que eram colocados nos altos, nos morros, nas montanhas, e o povo foi seduzido a tornar-se idólatra. O povo do Deus único, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora estava se curvando e oferecendo sacrifícios a imagens que não eram deuses, mas que para os povos pagãos eram deuses. Cerca de 117 anos o povo de Israel esteve sob a opressão da Assíria, servindo a outros que não eram deuses. Deus agora levanta um reformador, muito a exemplo do que veio a acontecer no século XVI com Martim Lutero. Na verdade, desde antes, século XV, lá
quando os chamados pré-reformadores, servos de Deus, despertados pelo Espírito Santo, sentiram anseio pela palavra de Deus. Receberam de Deus a iluminação e o entendimento de que o povo não poderia se chamar genuinamente cristão se não estivesse com a palavra de Deus na mão. E homens como John Wycliffe, John Hus, entre outros, Savonarola e tantos mais, defenderam a tradução da palavra de Deus, para que o povo pudesse ler a palavra na sua língua vernácula, no seu próprio dialeto, porque naquela época, Idade Média, a Igreja de Roma havia estabelecido que a palavra só era lida em latim, que obviamente, com o fim do Império Romano clássico, ninguém falava mais latim, exceto os estudiosos, as pessoas nas academias. Naquela época já havia universidades pela Europa, e alguns deles naturalmente conheciam as línguas clássicas, o hebraico, o grego, o latim, mas a imensa maioria do povo, do populacho, não conhecia a palavra de Deus, até porque muitos eram analfabetos. Mas aqueles homens defendiam que eles precisavam conhecer, ler por si mesmos a palavra de Deus, enquanto que a Igreja de Roma dizia: não, só a igreja pode ler e pode interpretar, e só a igreja pode produzir ou falar a palavra de Deus, e o povo tem que entender. Mas a igreja estava distante dos caminhos do Senhor e dos preceitos da palavra do Senhor, entregando-se à idolatria e a uma imensidão de superstições, relíquias que eram consideradas sagradas. Ainda esta semana eu vi um vídeo aí, alguém postou nas redes sociais, de uma suposta mão mumificada de Santiago. Alguém viu aí, correu aí pelas redes sociais esta última semana, que até isso agora, nos dias de hoje, até hoje é venerada, porque quando não se conhece a palavra de Deus, o ser humano se curva diante de todo tipo de superstição e de idolatria. Seus corações se afastam do caminho do Senhor. Martim Lutero disse, séculos mais tarde: quando a palavra de Deus é esquecida, a fé morre. Quando a palavra de Deus é redescoberta, a igreja revive. Olhe para o texto e nós vamos ver Josias como um novo começo de obediência. Como eu disse, ele sobe ao trono, precedido por um período de aproximadamente 117 anos, que o povo do Senhor estava longe dos caminhos do Senhor, com algumas exceções. Por exemplo, no reinado de Ezequias, seu bisavô, que foi fiel ao Senhor, que ainda restabeleceu o culto em Jerusalém, celebrou uma grande Páscoa, porque fazia muito tempo que o povo de Deus nem sequer celebrava a Páscoa, descumprindo a ordenança do Senhor. Então o povo estava frio, o povo estava distante, a palavra do Senhor tinha sido esquecida. Na verdade, eles nem tinham mais cópias da lei do Senhor. Portanto, se não tinham a palavra, ela não era ensinada e o povo se desviava. E Deus então realiza uma reforma através de Josias. Eu quero colocar um tema para a nossa reflexão: Josias, um novo começo de obediência. Em primeiro lugar, em buscar ao Senhor. O versículo 3 do texto lido diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda muito moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Quando tinha apenas 16 anos de idade, por exemplo, sendo um bom presbiteriano como era Josias, ele já tinha saído da UCP e agora estava na UPA, com 16 anos de idade. Cadê os adolescentes aqui? O presidente da federação está aqui, que eu vi, ele estava tirando foto. Então, com 16 anos de idade, Josias
começa a buscar ao Senhor. Esse buscar ao Senhor não significa que Josias pessoalmente não conhecesse mais a Deus, ou que não estivesse sendo ensinado o temor do Senhor, mas agora, como rei, que subiu ao trono um garotinho, uma criança de 8 anos de idade. Passados 8 anos, certamente com muita instrução, Josias define buscar ao Senhor. Não só ele pessoalmente, mas ele ordena que todo Judá buscasse ao Senhor, que o povo voltasse à lei e ao testemunho. Ele começou a reinar com 8 anos, com mais 8 anos, portanto aos 16, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai, apesar da sua linhagem corrompida. Como se diz no popular, filho de peixe, peixinho é. Seu pai Amon reinou só 2 anos, fez tudo que era mal perante o Senhor. Era filho de Manassés, que reinou 55 anos e cometeu todo tipo de abominação contra o Senhor. Mas Josias começa a buscar ao Senhor. Um escritor conhecido no meio teológico escreveu um livro intitulado Ossos Secos Podem Reviver, chamado Robert Coleman. Escreveu assim: o primeiro passo para um avivamento é quando o povo de Deus volta o coração para buscar ao Senhor em oração. Josias começou a buscar ao Senhor. Assim como Martim Lutero, lá nos idos de 1517, ao ler o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando diz: o justo viverá pela fé, começou a buscar verdadeiramente ao Senhor, porque até então Lutero era religioso, era monge, tinha um grande temor do Senhor, mas aí a gente poderia dizer que Lutero tinha temor naquele sentido mais negativo que nós podemos dar à palavra temor, porque nós costumamos dizer, temei ao Senhor, no sentido não de ter medo, de tremer-se diante de Deus, mas de ter santa reverência pelo Deus santo e poderoso. Mas Lutero não, quando ainda no início da sua jornada religiosa, tinha medo de Deus. Não era uma reverência santa a Deus, mas era medo da ira justa de Deus. Ele via Deus como um carrasco, como muito duro, que castigava. E vocês sabem a história de como Moisés entrou para a vida. De onde é que eu fui achar mesmo Moisés? Lutero iniciou a vida monástica exatamente por medo a Deus. No meio de uma tempestade, com raios terríveis e tremendos, ele clama a santa da sua devoção e diz que se me livrar desta tempestade, eu largo tudo. Ele era estudante de direito e ele larga tudo e vai para um mosteiro por temor a Deus, por medo de Deus, da ira de Deus. Mas quando ele se depara com as escrituras sagradas, ele começa verdadeiramente a buscar ao Senhor. O justo viverá da fé, porque nós somos justificados pela fé. E Lutero se debatia nas suas angústias para tentar agradar a um Deus irado através de suas obras, de suas penitências, quem sabe até se autoflagelando com chicotes nas suas costas, na sua cela do mosteiro. Confessava-se todos os dias, e em alguns dias queria confessar-se várias vezes no dia, a ponto de seu confessor dizer: menos, para, você está ficando um nóia, está paranoico, você, calma. Mas ele só quando começa a buscar ao Senhor, pela palavra, e encontrado pelo Senhor, Lutero agora acalma o seu coração, entrega-se verdadeiramente ao Senhor com uma mudança completa de mente, de coração e naturalmente de atitude. Da mesma forma que Josias representa um novo começo de obediência em buscar ao Senhor. Meus irmãos, em tempo de confusão, de frieza espiritual, o chamado de Deus ainda é o mesmo. Aquele que está lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Josias é um novo começo de obediência em buscar ao Senhor, mas em segundo lugar, em purificar a Judá. Olha o final do versículo 3. Vou ler desde o começo do 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. Agora olha a sequência do mesmo versículo. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Portanto, com 12 anos de reinado, somados aos 8 anos que começou a reinar, quando saiu da UPA e passou para a mocidade, com 20 anos de idade, Josias agora toma uma decisão. De nada nos adianta buscar ao Senhor se o nosso povo permanecer em pecado. De nada adianta chamar este povo para ser religioso se continuarem com as práticas pecaminosas. É preciso uma purificação. Olha a sequência do texto, versículo 4. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os ao pó, aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares. E olha a expressão final do versículo 5. E purificou a Judá e a Jerusalém. A terra estava contaminada pela idolatria, pela superstição, pela prostituição cultural. E Josias, como um rei jovem ainda, mas entende que precisava de purificação, que aquele povo precisava confessar os seus pecados, precisava prostrar-se diante do Senhor, que é santo. Da mesma forma que Martim Lutero, eu quero ficar sempre fazendo um paralelo, entendia que a igreja estava prostituída, distante dos caminhos do Senhor. A igreja tinha agora deixado o culto simples de adoração a Deus para celebrações suntuosas, onde os sacerdotes pareciam semideuses, se não bastasse as roupas paramentosas e luxuosas que usavam. O povo precisava beijar-lhes a mão, celebravam a missa de frente para o altar, de costas para o povo, entendendo-se como medianeiros entre Deus e os homens, como intermediários. O povo não podia se achegar a Deus por si mesmos, precisavam da intermediação dos sacerdotes. Infundia-se um medo horrível na mente das pessoas comuns daquela época. O medo do inferno, nossa, era de tirar o sono e assombrar. E de fato o inferno é tenebroso. Mas também a igreja cria a doutrina do purgatório para dizer assim: e mesmo aquelas pessoas como vocês, que são fiéis religiosas, mas não têm méritos suficientes para ir direto para o céu, não vão para o inferno, mas também não vão para o céu, então vão ficar durante muito tempo expurgando os seus pecados, num lugar chamado de purgatório. Mas tem uma solução: se vocês adquirirem da igreja o perdão, eles podem imediatamente saltar do purgatório para o céu, as chamadas indulgências. Rapaz, eu tive uma experiência. Eu estava em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, não recordo exatamente o ano agora, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil organizou e inaugurou o Museu Presbiteriano, que naquela ocasião estava no Mackenzie, atualmente está em Campinas, São Paulo. Mas eu visitei ali o Museu Presbiteriano e fiquei admirado. Entre as muitas peças antigas estava um exemplar original de uma indulgência. É um papel escrito. Não pense que é uma folha tipo papel A4. Do tamanho de um mapa mundi. Sabe aqueles mapas enormes, dobrados, dobrados e dobrados? Escrito à mão, com tinta preta, as palavras em destaque e os títulos em azul ou em vermelho, letras aquelas muito desenhadas, feitas
por um artista, enorme, parecia um jornal escrito de um lado e de outro, com a assinatura de alguma autoridade da igreja de Roma, garantindo que o possuidor daquela indulgência, mediante o pagamento de uma alta soma, obtinha não somente o perdão dos seus pecados, mas dependendo da soma paga, eles podiam ter a garantia do perdão dos pecados seus, de seus pais, de seus avós, dependendo do caso, dos triavós e até dos escanchavós, se fosse muito dinheiro. É impressionante a superstição. E Martim Lutero, ainda hoje à tarde eu estava dando uma lida nas 95 teses mais uma vez, eu as tenho em meu computador, e eu lendo, a maioria das 95 teses trata do tema das indulgências, porque era um engano, um engodo que seduzia as pessoas a sentirem-se bem, achando que obtinham o perdão dos pecados. Nem fazia parte disso aqui, mas me perdoem, eu vou fazer uma digressão para explicar. Qual era o poder das indulgências? A igreja de Roma cria, e até hoje crê, que os santos apóstolos e estes outros que são canonizados, eles possuem obras suficientes para pagar pelos seus pecados, e ainda sobra algum saldo positivo, que é colocado numa conta de méritos, como se fora uma conta bancária, que só a igreja pode dispor do chamado tesouro de méritos dos santos. E a igreja, sendo a detentora ou a administradora desse tesouro, pode dispor deles. Por isso a igreja lavrava um documento de indulgência dizendo: toma aqui, Solange, teu marido é muito pecador, então solta uma grana boa que eu coloco o nome dele aqui. Cadê pastor Wallace? Ele está aqui, né? E ele vai ter os seus pecados perdoados. Seria capaz de pagar? Não precisa, porque uma volta aos preceitos da palavra mostra que de fato todos nós somos pecadores e não temos como pagar pelos nossos pecados, mas Jesus Cristo, o Redentor, pelo seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados, e nós não precisamos mais pagar o nosso dízimo. Nem pense, nunca deixe passar pela sua cabeça que é uma forma de você pagar ou retribuir pelo que Deus fez por você. É apenas o reconhecimento que Deus é dono de todas as coisas, é dono de tua vida, é dono de tudo que Ele colocou em tuas mãos para administrar, e você devolve uma parte para Ele, para o seu reino, para manter a sua obra, para a expansão do seu evangelho. Não é pagamento. Se alguém estiver pregando salvação meritória, mesmo que adquirida, é falsa esta pregação. Como foi no tempo de Josias, o povo se paganizou. No tempo da Idade Média, séculos 15 e 16, na verdade desde o quarto século, mas cada ano que passava as coisas pioravam, o povo se contaminava. O Salmo 24 é precioso. Ele começa perguntando nos versículos 3 até o 5: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. E lá no versículo 5 diz o quê? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Josias entende que precisava buscar ao Senhor, mas entende que precisava purificar o seu povo, da mesma forma que Lutero entendia que a igreja precisava ser purificado. Lutero chegou a dizer assim: prefiro que a igreja seja purificada pela verdade a que ela permaneça manchada pela paz. Ou seja, ficar tudo numa boa, tudo tranquilo, mas manchada pelo pecado. Lutero diz: eu prefiro que ela seja purificada
pela palavra. E assim como Josias varreu os ídolos de Judá, queimou, despedaçou, espalhou a sua cinza, pegou os ossos dos sacerdotes falsos que adoravam aos falsos ídolos, moeu, transformou em cinza e jogou sobre os altares que eles mesmos cultuavam, para que o povo de Judá fosse purificado de tudo aquilo que ofendia ao Senhor e se voltasse para o nosso Deus. Meus irmãos, se nós queremos uma reforma, ou eu vou chamar de avivamento, ele começa com arrependimento, com purificação, com santificação das nossas vidas, quando buscamos ao Senhor. Avivamento ou reforma não é ritual, não é oba-oba, não é festejo ou gritos de emoção, mas é uma vida consagrada e limpa, purificada diante de Deus. Em terceiro e último lugar, Josias é um novo começo de obediência em buscar ao Senhor, em purificar a Judá, e em terceiro lugar, em reparar o templo, a casa do Senhor, o culto, a adoração ao Senhor nosso Deus. Eu li até o versículo 13 do texto, mas o versículo 14 diz que Josias tinha ordenado que os sacerdotes fossem reformar a casa do Senhor. Os reis anteriores, principalmente Manassés, deixaram o templo de Jerusalém cair em ruínas. Aqui não tem uma descrição exata de qual era a situação que se encontrava, mas pela lista de material que os encarregados precisaram comprar: pedras lavradas, madeiras para as junturas, para as vigas, significa que a casa de Deus estava em ruínas. Mas irmãos, naquele tempo, o templo estando abandonado significava que o povo não estava adorando a Deus. O povo subia os altos para ir atrás dos postes ídolos, cada um na sua cidade, cada um lá no monte lá da sua cidade, no cruzeiro da sua cidade, cada um fazendo seu tipo de adoração, conforme a influência mundana que recebia. Mas quando Josias ordena que se restaure a casa do Senhor, olhe comigo o versículo 14: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eles não conheciam mais a palavra de Deus. Vou usar a palavra para nós hoje. Eles não tinham mais a Bíblia. O povo estava adorando a Deus sem conhecer a palavra do Senhor. Ela havia se extraviado, havia se perdido. O povo não tinha mais cópias dos manuscritos da palavra de Deus. Nas ruínas do templo, quando eles foram começar a restauração, encontraram uma cópia, e os intérpretes entendem que possivelmente do livro de Deuteronômio, porque aqui diz que era o livro da lei de Moisés, possivelmente uma porção de Deuteronômio, e talvez aquela final lá em torno dos capítulos 30 a 32 de Deuteronômio, quando Deus, por intermédio de Moisés, quando o povo já estava às portas da terra prometida, recebeu de Deus a proposição de que eles tinham diante de si a bênção e a maldição. Se obedecessem e andassem e guardassem os preceitos do Senhor, seriam abençoados. Se desviassem dos preceitos do Senhor, seriam amaldiçoados. É muito provavelmente este o texto que encontraram, e a partir do versículo 19, diz que Ilquias pega o livro da lei e vai e comparece perante o rei, e diz: ó rei, nós fomos lá ver aquela bagunça na casa do Senhor que o Senhor mandou restaurar, e nós encontramos um exemplar da lei do Senhor, e leu diante de Josias, e Josias rasgou as suas vestes, o que era uma expressão para aquela época equivalente a arrependido, alarmado com a palavra de Deus denunciando os pecados. Josias rasga suas vestes, chora diante de Deus e diz: vão buscar uma profetisa chamada Hulda. Não é aquela irmã lá de Caruaru não, tá? Presbiteriana. Alguns irmãos conhecem a irmã Hulda, né? Que a filha estudou aqui no IBN.
vai lá e procura a profetisa e mostra a lei do Senhor. E ela diz assim: é Deus que está dizendo que este povo abandonou e trará todo tipo de males. Mas digam ao homem que enviou vocês a mim, diga ao rei Josias, olhe os versículos 27 em diante: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta palavra. Josias entendeu que precisava buscar ao Senhor, que precisava purificar o seu povo dos pecados, mas também que precisava restaurar a adoração a Deus, da mesma forma, meus irmãos, que Martim Lutero entendia que o verdadeiro culto a Deus é somente por intermédio de Jesus Cristo. Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, declarou assim: as Escrituras são o berço no qual Cristo é colocado. Quem deseja encontrá-lo deve buscá-lo ali, nas Escrituras. Foi assim que Josias restaurou a casa do Senhor e encontrou a palavra do Senhor. Josias é um novo começo de obediência, porque o que é uma reforma? O que foi a reforma protestante do século XVI, se não uma igreja que foi andando para longe do Senhor, agora por um grito de protesto retorna à obediência ao Senhor. É um novo começo de obediência, em buscar ao Senhor, em purificar a Judá, em restaurar a casa e o templo do Senhor. Lembrando, para nós hoje, nem é fazer uma reforma no templo da quarta igreja ou de qualquer uma das nossas, mas é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que vós sois o quê? Templo ou santuário do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? E no versículo 20 ele recomenda: glorificai a Deus no vosso corpo. Eu me recordo de uma vez, isso faz muitos anos, ainda na Bahia, eu pregando numa igreja na cidade de Senhor do Bonfim, eu disse assim: Deus só aceita o culto no templo. E eu estava pregando no texto de João capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. E aí, para provocar, eu disse: sabiam que Deus só aceita o culto, que o verdadeiro culto tem que ser no templo? Alguns irmãos compreenderam na hora, outros se entreolharam, dizendo: como assim? Como assim? Deus não habita em templos feitos por mãos, não é? A gente até canta, e é um texto bíblico, Paulo disse isso em Atenas, mas aí eu naturalmente reiterei dizendo assim: nós somos o templo do Espírito Santo. Deus só aceita culto e a verdadeira adoração de uma vida transformada, que se torna templo do Espírito de Deus e que glorifica a Deus. Por isso a reforma é necessária, por isso a purificação é necessária, por isso a santificação é necessária. Quero trazer algumas aplicações práticas antes de nós concluirmos. Meus irmãos, busque ao Senhor, como Josias buscou ao Senhor, ainda muito cedo, muito jovem. Estimule os seus filhos, as nossas crianças a buscarem ao Senhor. Sejam vocês mesmos exemplos de buscar ao Senhor enquanto é tempo. Purifique a sua vida. Não há avivamento sem santificação. Expurgue os seus pecados, arrependendo-se, confessando e deixando-os, e tendo uma nova vida com o Senhor. Em terceiro, restaure o altar do Senhor,
Volte-se para o Senhor, seja um verdadeiro adorador, porque o Pai, não foi assim que Jesus disse à mulher samaritana, João 4, 23 e 24, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Hoje, nos nossos dias, 508 anos depois da reforma, Deus nos chama para uma reforma pessoal. Se você não reformar a sua vida, nem adianta bradar esperando uma reforma na igreja. Reforme a sua vida, restaure o altar de adoração ao Senhor. Eu quero concluir citando Martim Lutero. Lutero, em 1517, dia 31, véspera do nosso dia, o dia de Todos os Santos, em que o povo ia para as missas na igreja de Wittenberg, afixa as 95 teses, mas não pense que ali foi um único dia para a reforma. A batalha começou ali e perdurou por muitos anos. Somente em 1521, Lutero comparece perante a dieta de Worms. O imperador Carlos V estava lá, autoridade do império, o representante do Papa. Colocam diante de Lutero todos os seus escritos que tinham se multiplicado rapidamente com a invenção da imprensa por Gutenberg, poucos anos antes, e os folhetos eram impressos e espalhados, principalmente pela Alemanha, França, Suíça, Escócia, alguns daqueles países da Europa. Mas agora Lutero é convocado, os amigos tremendo de medo que ele fosse morto naquela ocasião, os inimigos na expectativa de que ele fosse voltar atrás, negar tudo que tinha pregado, tudo que tinha escrito durante aqueles anos de 1517 até 1520. E naquelas noites dos dias 16, 17 de abril de 1521, Lutero é colocado diante do tribunal em Worms. Ele diz: me deem uma noite para orar. E no dia seguinte, dia 18 de abril, ele diz: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não posso e não quero me retratar. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Assim nós somos chamados para ser fiéis à palavra do Senhor. Esta é a nossa melhor resposta para a reforma protestante, para a celebração da reforma protestante do século XVI. Permanecermos fiéis à palavra, observando se nos distanciamos, um novo começo de obediência. Amém.